Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar esse chapéuzinho que tá muito em moda. Ele é todo colorido, eu usei sobras de fios que eu tinha aqui, fui fazendo, harmonizando de acordo com as cores que eu tinha, não é? Então, durante o vídeo eu vou mostrando para vocês como é que faz. Vamos usar uma tabela de medidas, vou ensinar para vocês como é que usa. E depois, durante o vídeo, também vou mostrar como que a gente faz a troca de cores, quando acaba uma cor e começa a outra cor. E também o acabamento. E também, se vocês não quiserem ele liso, vocês podem usar algumas peças que nós já fizemos aqui no canal. Florzinhas colocadas de ordem aleatória ou também estrelinhas que eu já ensinei aqui no meu canal, como fazer colocadas de forma aleatória. Mas isso vai de gosto de cada um para cada um, ok? Então, me acompanhe e vocês vão ver como que vocês vão fazer para todas as idades, em todas as medidas, seguindo a tabela. E uma dica especial quando a gente começa a fazer a aba também. Então, sem mais blá blá blá, vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Vamos iniciar com a cor mais clara. Veja que as cores que eu vou usar não tem mais rótulo delas, né? Então, é você que vai determinar a cor que você tem aí, tá? Então, eu faço o meu elo, insiro a agulha, esse fio equivale ao número 6 e eu estou usando a agulha número 3. Vou subir uma corrente, laço o meu fio, insiro aqui neste meio e faço meio ponto alto. Novamente, insiro e faço meio ponto alto. Vamos fazer aqui no total 8 pontos, tá? 8 pontos feito, fecho o meu elo. Só que agora nós vamos trabalhar de forma enviesada e com ponto baixo. Então, insiro a agulha aqui debaixo da primeira corrente, dessa maneira. Laço o fio e puxo. Tiro de uma vez só. No mesmo espaço, eu faço mais um ponto baixo. Veja que nós fizemos 2 pontos baixos no mesmo espaço. Agora, nós pegamos o nosso marcador e antes desses 2 pontos, eu vou segurar aqui, para saber quantas voltas eu estou fazendo e onde que é o início da volta, porque não vai ficar com marcação. Vou no próximo ponto, insiro a agulha e faço 2 pontos baixos. No próximo ponto, 2 pontos baixos. Vamos chamar de aumento. Então, cada vez que é um aumento, são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, estamos fazendo o aumento aqui e nessa segunda carreira nós vamos ter que ficar com 16 pontos. Todos os pontos feitos, vou tirar a marcação. Nós chegamos aqui onde nós começamos, inserimos a agulha debaixo dessa primeira corrente e vamos fazer 2 pontos nesse mesmo espaço. Volto a marcação antes dele. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto e no próximo ponto um aumento. Então, essa terceira carreira vai ser intercalada. Um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Vamos seguir até o final assim. Último ponto, um ponto baixo. E agora, tiramos o nosso marcador e vamos para a quarta carreira. Embaixo dessa primeira corrente, nós fazemos um aumento. Voltamos o marcador antes desse aumento. E agora, nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos
e um aumento. 2 pontos baixos, um em cima de cada ponto de base e um aumento. Nós vamos fazer isso por todas as carreiras. Na próxima carreira vão ser 3 pontos baixos e um aumento. Na próxima, 4 pontos baixos e um aumento. A cada carreira que a gente for fazendo, a gente aumenta um ponto baixo a mais entre os pontos de aumento, ok? E aí você vai fazendo do tamanho desejado da sua peça, seja bebê, infantil, criança, adolescente, adulto. Eu vou deixar aqui para vocês a tabela dos tamanhos para você fazer a parte de cima do seu chapéu, tá? Eu tenho a tabela e vocês seguem a tabela. Porque cada pessoa tem um ponto diferente da outra e conforme é o fio também que você estiver trabalhando, seu ponto pode ficar maior ou menor. Então, você vai seguir fazendo as carreiras, mas seguindo o tamanho da tabela. Você não vai errar. Na 14ª carreira, com 15 para 16 centímetros. Só que acabou o meu fio. Eu vou passar para esse fio. Vejo que não tem muito, né? Mas eu vou trocar. Então, eu vou fazer uma argolinha nesse fio. Assim, olha, uma correntinha, tá? Venho nesse último ponto que eu fiz, ainda estamos fazendo a parte de cima da nossa peça. Laço o fio e puxo. Venho no próximo ponto, laço o fio. Olha só quanto que tem de fio. Agora, eu pego aquele fio que está aqui, a argolinha dele. Com 2 pontos na agulha, eu passo por dentro. E vou continuar fazendo o meu trabalho. E já vou conduzindo o fio aqui para que ele fique arrematado. Então, como aqui nós temos 13 pontos e um aumento, agora eu cheguei na hora do aumento. Então, eu vou fazer um aumento aqui. E vamos continuar fazendo a nossa peça, dando toda a volta na nossa carreira. Vou fazendo aqui, quando acabar essa cor, vou ter que trocar de cor novamente. Mas é sempre o mesmo modo de trocar de cor, tá? Então, vamos continuar. Ele fica assim, olha. Tá? Vamos continuar fazendo até o tamanho desejado. Aqui com 18 centímetros, tamanho de uma cabeça de adulto. Se você for medir assim a volta, como eu gosto de medir a volta toda da minha peça, para ver se o tamanho da cabeça ela deu certo, nós temos aqui 54 centímetros de diâmetro. Então, o que você vai perceber, você vai ter que marcar uma coisa aqui. Nesta carreira aqui, que eu já parei pelo tamanho certo, eu estou fazendo 15 pontos e um aumento. Guarde bem esse número. Na carreira que você parar, se você fez 10 pontos e um aumento, 10 pontos e um aumento, você escreve no papelzinho. Se você fez 12 pontos e um aumento, você escreve no papelzinho a carreira que você parou. Quantos pontos foram, tá? Isso vai ser muito importante com o decorrer do vídeo. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto até a altura da cabeça, até que essa peça, ela fique tipo assim, quase que um gorro, né? Chegando assim na altura, para cima da sobrancelha. Ou que pegue um pedaço da orelha, meia orelha. Eu gosto de chapéu assim, que pegue meia orelha. Então, agora é só ponto sobre ponto. Ela vai começar a dar o formato e a cumbucar, ok? Fiz toda a parte de cima. Olha como que ele fica por dentro, por fora. Já mudei as cores, porque conforme vai acabando o novelo, eu vou trocando de cor, tá? Então, esta parte aqui
da copa do meu chapéu, ele ficou com 12 centímetros, ok? Você vai medir a altura sua de acordo com a tabela de medidas. Tá bom? De acordo com o tamanho da cabeça, de acordo com a idade. Como segue a tabela, certo? Então, lembra que eu falei para vocês quando vocês pararam aqui para marcar com quantos pontos vocês estavam? Eu estava com 15 pontos e um aumento. Vou pegar o meu marcador para a gente saber aqui aonde que está começando para fazer esta aba. Então, vamos lá. Eu começo com um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, e agora vou fazer 15 pontos. 15 pontos, um aumento. Aqui nós começamos a aba do nosso chapéu. Por que que eu faço isso? Porque em outras receitas, quando é só tabela de medida, as pessoas chegam na aba, ou a aba ela fica engruvinhada ou ela fica muito babada, porque as pessoas não conseguem fazer. Então, seguindo esse passo, onde você parou aqui, quando começou o ponto reto, você vai marcar no caderno e vai começar a fazer a aba desse jeito. Então, a primeira carreira do meu, que era 15 e um aumento, eu começo com 15 e um aumento, dando a volta toda na nossa aba. Veja que o ponto dá certinho. Vou tirar o meu marcador. E nessa próxima carreira eu terminei com aumento, certo? Eu vou fazer novamente 15 pontos e um aumento para ela abrir mais rápida essa aba, tá? Então, já terminei com o aumento, eu ponho aqui o marcador antes do aumento, já tenho 2 pontos, vou fazer 15 pontos e um aumento. Então, primeira e segunda carreira da aba, nós fazemos o mesmo número de ponto. O mesmo número de ponto que você terminou aqui antes de seguir reto, tá? Então, são 2 carreiras que eu estou fazendo com o mesmo número de pontos, 15 pontos e um aumento. Veja que já começou a formar a aba. Bem suave, sem aqueles babados, tá? Aquela aba perfeita. Olha como que ela fica assim, quando você fecha ele, você percebe que ele já tá subindo pra cá. Então, foram 2 carreiras de 15 e um aumento. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de 16 pontos e um aumento. Depois, 2 carreiras de 17 pontos e um aumento. 2 de 18 pontos e um aumento. E assim por diante, até ficar a aba da largura desejada que você quer na sua peça. Então, sempre marcando aqui, você começa com um aumento, marca e vamos contar aqui, no caso, 16 pontos. Se você tinha 10 pontos e um aumento, né, fez 2 carreiras, você vai fazer 11 pontos e um aumento por 2 vezes, 12 pontos e um aumento por 2 vezes, sempre 2 carreiras com o mesmo número de pontos de um aumento, ok? Vamos continuar então. Vou ter aqui para mostrar para vocês que o meu fio está acabando e eu vou mostrar um truquezinho que eu faço aqui para trocar de cor sem ficar aquela escadinha. Vejo que estou no ponto baixo. Então, insiro a agulha no próximo ponto e faço um baixíssimo. Vou no outro. Antes de fazer outro baixíssimo com essa cor, eu puxo a próxima cor, laço o fio e continuo no baixíssimo. No próximo ponto, eu faço um baixíssimo e agora eu volto a fazer o ponto baixo. Então, ele fica aqui na mesma posição, sem escadinha. Quando eu fizer a outra carreira aqui em cima, ele vai ficar reto, não vai ficar com escadinha, ok? Se vocês quiserem só trocar o ponto normalmente, é como eu já ensinei lá atrás, você tá no ponto baixo aqui, quando você insere a agulha, laça o fio, você já puxa a outra cor, passa por dentro, ajusta o fio antigo lá atrás e continua trabalhando no ponto baixo. Então, veja que ele vai ficar assim,
essa diferençazinha, mas também não tem muito problema. Aqui eu fiz 10 carreiras, né? Ficou com, girando assim, 4 centímetros. Então, ele fica desta forma, tá? Mas eu quero que ele vire a minha abinha para cima. Eu não quero que ele fique totalmente assim para baixo. Então, como que eu vou fazer? Se eu quero que a minha abinha vire mais, eu vou fazer mais algumas carreiras em ponto sobre ponto. Até quando eu fizer assim, eu já percebi que a minha aba ficou do tamanho certo e ela está virando sozinha. Você faz dessa maneira ou com ela virada. Aí fica assim da sua escolha, ok? Vou fazer mais algumas carreiras, agora ponto sobre ponto, e mostrar o acabamento para vocês como é que faz, tá bom? Cheguei aqui no marcador, eu fiz mais 2 carreiras, né? E agora nós vamos fazer o acabamento. Então, eu insiro a agulha aqui nesse primeiro ponto, pegando bem no meio da corrente, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima corrente, insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. E agora eu coloco o meu marcador aqui para não me perder, não é? E vamos fazendo ponto sobre ponto, ponto baixíssimo, sem apertar o ponto, porque se você apertar o ponto, ele pode enrugar a sua peça, tá? Então, você faz da mesma maneira que você estava fazendo o ponto, inserindo sempre a agulha aqui no meio da corrente. Então, você vai perceber que ela vai ficar assim, olha, uma barrinha dupla. E pro lado de dentro assim, se você virar a aba, ela fica tão bonita quanto assim, tá bom? Vamos dar a volta toda e eu volto arrematando e mostrando as 2 opções que você pode fazer para usar esse chapéu. Chegamos aqui no último ponto, eu vou cortar o meu fio. Tirar o marcador e agora... Como que a gente encerra isso daqui? Então, eu puxo o fio inteirinho pro lado de cá. Vou passar numa agulha dessas de fundo grande de tapeçaria. A corrente está bem aqui do lado de cá, certo? Então, eu venho aqui... Vou com a minha corrente por dentro dessa. Passei, fechei, olha. Ficou certinho. E agora, se eu quiser voltar, eu volto por dentro dessa. Mas, como é um ponto baixíssimo, eu vou passar esse fio aqui por dentro de alguns pontos, em forma assim... de baixo para cima e de cima para baixo, acompanhando o ponto do crochê, porque se a aba virar, vai aparecer aonde que tá essa união. Então, olha, de baixo para cima, de cima para baixo, pegando ponto por ponto. Aqui você puxa assim, olha, como que ela fica. E vou passar agora aqui por alguns pontos, não é? Para depois eu cortar esse fio. Você pode também passar uma cola pano, né? Na pontinha assim, mas não vai desmanchar. Esse trabalho pode ser lavado até na máquina, tá bom? Então, veja bem como aqui ficou o nosso trabalho. Vou abrir bem aqui. Ele pode ficar com a aba assim ou com a aba virada, né? Olha que gracinha, certo? E se você quiser deixar ele dessa maneira, você pode deixar. Ou você pega essas margaridinhas que eu ensinei a fazer aqui, são flores de pétalas, né, de crochê. E você pode ir aplicando assim na sua peça de forma aleatória, para cima, para baixo,
aonde você desejar, tá? Pode aplicar assim na volta toda, não aplique muito, que fica muito carregado, fica feio. Então, você pode pôr aqui e na parte de trás também. Se você não quiser essas pétalas, aqui no canal, eu ensinei a fazer essas estrelinhas aqui também, que fica muito bonitinho também, assim na sua peça. Você pode ir colocando de forma aleatória também, ou você costura, ou você usa aquela cola pano. Eu gosto de usar essa cola pano aqui, que ela é muito boa. Paguei só R$3,99. E mesmo você passando a cola e grudando na peça, se você for lavar, ela não descola, tá bom? Então, ao tamanho dele, como eu falei para vocês, ficou um tamanho adulto, como segue a tabela. E no tamanho total, desde o comecinho aqui da primeira carreira até o último aqui, ele ficou com 24 para 25 centímetros, ok? E aqui dobrado, né? Vamos pegar ele reto de ponta a ponta aqui, ele ficou com 33 centímetros. Então, esse é o tamanho adulto. Vocês seguindo a tabela, vocês fazem do tamanho que vocês desejarem. Espero que vocês tenham gostado. O avesso, ele fica assim. Mil beijos no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fui!